Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental aqui no canal. Tudo bem? Estamos aí em mais uma terça-feira, início de semana, para falar sobre assuntos voltados para a saúde mental e para a literatura também. O canal que aí promove, divulga, aborda, evidencia assuntos voltados tanto para autores nacionais quanto para pessoas que procuram por ajuda emocional, ou seja, eu ia falar psicólogos, ia sair outra coisa. Mas vocês entenderam, né? Estamos recebendo muitos profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, que estão abordando vários temas importantíssimos. E esse ritmo hoje continua até umas 8, 9 horas da noite. Depois a gente dá uma paradinha, só volta amanhã, tá bom? Muito bem. Para quem quiser, as entrevistas são distribuídas lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, todas as redes que vocês quiserem. É só se inscrever, seguir para acompanhar. Todos os dias temos aqui entrevistas que são geradas, tá? Então já corre lá, já se inscreve. Para a gente dar continuidade nesse ritmo, né, de bate-papo sobre saúde mental, a gente vai conversar agora com uma psicóloga, né, pós-graduada em psicologia positiva. Ela faz atendimento online, presencial. A Rosileia Lima, ela super topou bater um papo com a gente justamente sobre saúde mental atualmente no Brasil, né? O que engloba, como que a gente cuida da nossa saúde mental, qual é o momento certo de procurar ajuda, quanto tempo leva para que a gente possa fazer um tratamento terapêutico, quais as ferramentas terapêuticas para cuidar da nossa saúde, enfim, a gente vai bater um papo aí com ela para que a gente possa ter um olhar, né, mais profissional, um olhar mais experiente quando a gente fala de saúde mental. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Enquanto a nossa psicóloga não entra, tô aqui tentando conectar com o pessoal do TikTok, né? Para que eles também assistam a entrevista, e o pessoal do Kawaii, mas tá meio difícil hoje. Vamos aguardar a Rosileia entrar, não sei se é a primeira vez dela, se não é. E aí qualquer coisa a gente auxilia ela, né? A entrevista vai ficar gravada aqui no Instagram, MoniqueMM18, e também no @RosileiaLimaB, tá? Então já segue a nossa psicóloga lá, para que vocês possam acompanhá-la. Já mandei mensagem aqui para ela. Vamos torcer para que ela visualize. Ela visualizou.
você, é só aceitar, tá, querida? Vou mandar aqui pra ela, gente. Ela entrou e saiu. Aí foi? Rosileia? Ah, Olá, agora gente. sim! Tudo bem, querida? Tarde, Bem-vinda! sim. Boa tarde, Monique. É um prazer falar com você. Muito bom, muito bom. Quero muito te agradecer, querida, pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui, entre aspas, bater um papo com a gente sobre saúde mental. Obrigada, tá? Nós aqui agradecemos o prazer de estar falando com você, né, e de poder esclarecer mais um pouco sobre esse tema tão atual, tão importante nas nossas vidas, né? Tão carente de falarmos sobre ele, né? Exatamente. Você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, cidade de Que praia. Moro aqui pertinho da praia. delícia! Chega a dar uma pontada no peito, né, gente, Rio Grande do Norte? Exatamente, Que exatamente. maravilha! Muito bonito aqui, muito legal, muito bom. Uma cidade calma, tranquila, né? E eu clinico aqui há 12 anos. 12 anos que estamos aqui com o consultório aberto sem fechar, graças a Deus. Muito bem. Para que a gente possa aí começar o nosso bate-papo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua área de atuação, sua formação, especialidade, faixa etária de atendimento, enfim, para que a gente possa Sim, conhecer um pouco mais de você. sim, Monique. O meu trabalho, eu me formei em 2011. Decidi pela área clínica sempre. A minha paixão era a área clínica e também a docência. São duas áreas que eu sou apaixonada também pelo ensino. Me identifico demais. Então, eu comecei com o estágio inicial na parte de onco. Meu primeiro trabalho publicado foi na Liga contra o Câncer. E nós aqui em Natal temos um hospital muito forte na área de câncer, que atende pessoas do Brasil todo. É um hospital muito bom e muito grande, muito competente profissionalmente. E aí eu fiz o trabalho com mulheres mastectomizadas inicialmente, e o meu trabalho que eu até enviei para você, ele é a importância do vínculo afetivo em processo do câncer de mama, em processos com mulheres com câncer de mama. Então eu transitei, quando eu abri meu primeiro consultório, trabalhava com câncer e trabalhava muito com todas as demandas na área psicossomática. Então, eu fui estudar mais nessa área, que é a área de depressão, ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivo, a parte de esquizofrenia. Então, toda a parte de transtorno e doenças psicossomáticas causadas na psique. Então, eu trabalhei inicialmente nisso. E fiz uma pontezinha na docência. Então, na docência, tanto eu ia quanto voltava, porque eu sempre dei prioridade ao consultório. E aí fiz a especialização em docência, depois fiz a parte de neurociências, eu trabalhei um pouco, fui a Brasília, estudei um pouco de neurociências, depois estou agora na psicologia positiva. Então, eu senti necessidade de, principalmente esse período antes de pandemia, pouco antes da pandemia e depois da pandemia, então, demais.
trabalhar as ferramentas da resiliência, da psicologia positiva, porque eu via que as pessoas estavam precisando muito de olhar para o que era positivo na vida, Sim. nas possibilidades. E eu via que essas possibilidades, elas podiam alavancar a gente para conseguir achar o sentido da vida e melhorar a vida que a gente já tinha. Exatamente. Você falou um negócio bem importante. A pandemia trouxe uma sensação de pessimismo e negativismo Sim, muito grande. Primeiro, porque nós sim, estávamos perdendo pessoas que amávamos. E isso já exato. impactava diretamente na autoestima, na saúde mental, na estabilidade Sim, emocional. A gente começou a ver a nossa própria realidade com outros olhares, de outras cores. Então, muitas pessoas perdiam seus pais, seus tios, seus avós, e isso causava uma impotência muito grande. E aí começava demais. esse ciclo de pessimismo. Meu Deus, será que mês que vem eu vou Exato. perder outro ente querido? Será que eu vou Ou ser será que eu vou morrer? será que eu vou ser Então, era o medo de contaminada? você morrer Sim, e o medo das pessoas que você ama morrer. Tudo isso a gente vivenciou. isso. E o próprio luto de realmente perder, chegar a perder, né? Exatamente. Então a gente tinha que lidar com o luto, porque a gente não conseguia nem fazer velório das pessoas que morriam. Exato. A Nem se gente tinha que despedir. lidar um equilíbrio emocional para nos mantermos firmes, porque outras pessoas Exato. estavam também perdendo parentes e amigos, e a gente às vezes era suporte para ter, né, uma força para poder engajar com o pessoal, falar, vamos sair dessa todo mundo vivo. E o outro é justamente essa questão de, meu Deus, será que amanhã eu que vou ser contaminada e eu que vou morrer? Exato. As pessoas desenvolveram uma paranoia e aí vieram os toques, as ansiedades, Isso. os quadros Isso. depressivos. Exato. Porque na Muito forte. pós-pandemia, o maior número que a gente teve aí de depressão foi de pessoas que sobreviveram à pandemia. A gente entrou Exato. num As mar. consequências que isso gerou. Teve sintomas que foram consequências Sim, muito fortes da própria Covid, né, da própria dinâmica. E tivemos ainda, Monique, o financeiro, né, sim, de pessoas que tiveram que fechar suas empresas, de pessoas que não conseguiram faliram. trabalhar, né, faliram, empresas que faliram, os funcionários ficaram sem emprego. Tivemos que nos reinventar na nossa profissão. Isso tudo, tivemos que nos reinventar na tecnologia, tivemos que gerar recursos para sobreviver mesmo, né? Então, a resiliência ela foi muito forte nesse momento, para tentar levar a gente a uma força suprema de resistência mesmo e de enfrentamento, tá? Então, essa palavra que a psicologia usou muito, nós psicólogos e nós como profissionais de saúde, tivemos que trabalhar muito essa questão do próprio enfrentamento, Sim, porque enquanto tudo estava desmoronando lá fora, a gente tinha que manter o equilíbrio mental para tentar ajudar as pessoas, de alguma forma, promover essa resiliência, promover, sentir paz mesmo em meio a todo esse tumulto generalizado mundial, sim. né? Há de se dizer que foi global, foi um evento global, não foi algo só do Brasil, né? Foi algo geral. Então, assim, pessoas do mundo todo nesse sofrimento. Sim. E aí virou uma massa de caos muito grande. Isso, Você isso. acha que é óbvio, né? A gente já tinha pessoas que apresentavam quadros depressivos antes da pandemia, que durante a pandemia não Sim, aguentaram a pressão. Muitos casos de se alargou. suicídio aconteceram na Sim, pandemia e
pós-pandemia. Também. Como é que hoje você Exato. vê esse número alarmante, não só da depressão, mas da ansiedade, e com esse cuidado à saúde mental que a gente deve ter diariamente, porque a saúde mental é diária, ela não é por um período, você tem que manter gradativamente um ritmo ali para que você se cuide emocionalmente. Como é que você vê essa É relação verdade. da depressão, da ansiedade, com pessoas que não tinham, tá? E que agora apresentam, estão dentro desse quadro? Monique, na América Latina, eu vou trazer algumas estatísticas para a gente comentar e depois te dar a intervenção sobre aquilo que você perguntou, tá certo? Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. Então, na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas. E isso é um dado que eu puxei da OMS, da Organização Mundial de Saúde, atualizada no dia de ontem, dia 4 de dezembro de 2023. Então, e pegando um dado mundial, nós somos 300 milhões, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 300 milhões de pessoas no mundo depressivas. Anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio, que é complementando o que você trouxe, segundo a OMS. Anualmente, né? Então, a média anual é 700 mil pessoas cometerem suicídio por causa da OMS. Então, um fato que eu, como psicóloga, consigo enxergar, é que as pessoas ainda, Monique, por incrível que pareça, mesmo diante de toda essa pandemia, de todo esse quadro caótico, da valorização do psicólogo e do psiquiatra, foi um profissional muito visto e comentado, né, durante o período de pandemia e pós-pandemia, nós ainda dissimulamos a saúde mental, dissimulamos os sintomas. Então, a profissão de psicólogo ela é de 1960 para cá. Então, as pessoas não estavam acostumadas a passar por esse profissional, né? E hoje ele já é visto com outros olhos. Hoje nós já conseguimos ser vistos com um olhar de valorização maior. E eu acredito que os próximos anos irão trazer mais e ainda valorização. Então, é necessário, em determinado momento, a medicação. Sim. A gente encaminha para o psiquiatra faz a medicação. E a psicoterapia, ela tira a sua dor de dentro para fora. Trata a raiz, né? Então, trata a raiz do problema. Então, a psicoterapia, ela vai trabalhar com todas as áreas da sua vida. Então, existem vários princípios, Monique. A aceitação incondicional, isenção de julgamento, ética profissional, sigilo absoluto, né? Existem vários princípios da psicoterapia que fazem a gente curar a nossa dor de uma vez por todas. O remédio, ele faz a analgesia da nossa dor. Em alguns momentos, eu preciso do remédio para aliviar o meu sintoma. Eu preciso do meu remédio para que eu consiga dormir. Eu preciso do meu remédio, por exemplo, para estabilizar o meu humor, que é o caso do lítio, no transtorno afetivo bipolar. Então, eu preciso do remédio para aliviar os sintomas, mas a dor que está lá dentro, ela precisa sair de uma vez por todas, para que eu consiga viver e recuperar o princípio do prazer e recuperar a minha paz. Então, a partir do momento que a gente abrir os olhos e entender que aqui é o centro diretor, né? Então, aqui é o centro de comando. A nossa psique é o centro de comando. Então, tudo passa pela nossa mente. A nossa mente organiza a nossa vida, a partir dela que tudo se procede. Então, a partir do momento que a gente observar isso, a gente vai conseguir ter uma melhor saúde mental. Sim. E conviver nesse mundo promovendo a solução, apesar dos percalços que a gente passa. Exatamente. Você falou anteriormente que você trabalhou na psico
oncologia, ou seja, câncer. com pacientes oncológicos, evidentemente. Hoje você também atua nessa área com pacientes com esse perfil? Isso, no consultório. Então, o paciente que tem câncer ou qualquer uma outra doença terminal ou diagnóstica que vai fazer quimioterapia, eu também atendo a domicílio, né? Então, tem pacientes que precisam que eu vá até eles, eu irei. Então, esse público, muitas vezes, eles não conseguem chegar até mim por causa da convalescência. Então, se está em tratamento de quimioterapia, eu vou até eles, eu vou na casa deles, né? E quando consegue vir ao consultório, eu atendo esse público ainda, tá? Mas no consultório particular e quando precisam me acionam atendimento domiciliar. Entendi. E aí, como é que nessa situação, por exemplo, a gente não, né? Você que é profissional da área da saúde, aborda justamente esse cuidado da saúde mental diário em pacientes oncológicos? Sim. Primeiro, a gente observa uma coisa muito importante, Monique, que é a postura biófila e a postura necrófila. Inicialmente, quando eu faço a anamnese, eu observo. Então, a postura biófila é a postura que o profissional se volta para a vida. Ele quer viver, apesar do diagnóstico, apesar do que tem pela frente, eu levo ele a olhar para a postura biófila. Então, às vezes eu recebo o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, ele se volta para a postura necrófila, que é voltado para a morte. Então, ele entra em depressão, ele entra em várias fases que depois, pós-diagnóstico, pode acontecer, né? A negação, ele nega o sintoma, ele nega que não vai morrer, ele nega que não está doente, mas, de uma forma ou de outra, eu levo ele a tentar olhar para a postura biófila. Através da postura biófila voltada para a vida, a gente leva o paciente a perceber que ele tem esperança, ele tem resiliência, ele tem determinadas posturas diante do acontecimento, vão levar ele a um melhor tratamento e possível cura. Dependendo do estado, do comprometimento do câncer, do tumor, ele pode viver. Sim. Ele pode sair desse. Ele pode se reestruturar e a gente passar por essa fase juntos. Então, eu tenho uma postura extremamente humanizada, também por isso que eu estou na psicologia positiva, e eu dou as mãos. Eu digo, você não está só, você tem agora um braço forte do seu lado e nós vamos passar por essa fase juntos. O que está do lado de lá, nós não sabemos. Agora, o que é psicologia positiva, Rosileia? Sim. O que é? Psicologia positiva. O que é isso? Sim, é uma abordagem, né, que ela trabalha a autorrealização e a construção do bem-estar. Então, ela é uma corrente criada por um psicólogo americano chamado Martin Seligman, que, inclusive, eu vou deixar aqui a indicação de um livro para você, chamado Florescer, que é um livro dele. Eu vou deixar como indicação para você, já que você é voltada para a área literária, e eu tenho certeza que você vai amar essa leitura. Ele é o pai da psicologia positiva, ele é um psicólogo renomado, professor das universidades dos Estados Unidos, e ele, inclusive, ele foi meu professor da pós, ele é meu professor da PUC do Rio Grande do Sul. Ele dá aula na PUC do Rio Grande do Sul. Ele é excelente. Então, foi ele que criou. Essa abordagem é um braço da psicologia, né, que mostra as possibilidades. Então, antes, Monique, a maioria das abordagens, elas seguem as queixas.
a dificuldade. E a psicologia positiva, ela sentiu, as pessoas sentiram necessidade de olhar para as possibilidades. Não é um romantismo, tá? Não é olhar com olhar romântico, nem fantasioso, mas tem a realidade nela, né? Tem a realidade. Você não vai dissimular a sua realidade. Sim. Eu mostro claramente a realidade. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Mas quais são as possibilidades que nós temos? Né? Então, vamos olhar o lado positivo. O que a gente tem de legal aqui? Sim. Então, através disso, vamos usar as ferramentas que nós temos e, através disso, vamos achar caminhos juntos. Então, a psicologia positiva, ela dá muito as mãos ao paciente. Através de uma postura humanizada, através de uma atmosfera otimista, né? Tentando tirar o olhar do paciente para a queda, para o pessimismo, para o olhar negativo. E uma coisa que a gente trabalha muito, Monique, é o pensamento. Então, o pensamento negativo, ele leva todos nós para qualquer doença psicológica. Então, uma das coisas que eu combato na minha intervenção é como é que estão os seus pensamentos? Exato. Se os pensamentos estão negativos, então vamos mudar. Vamos mudar essa roupa, essa roupagem, né? Então, vamos levar você a pensar positivo, porque a principal estrutura é o pensamento. Então, quando eu mudo os pensamentos, eu passo a olhar a minha vida diferente, tudo começa a mudar, eu consigo promover solução. Então, a psicologia positiva também é uma área de promoção de solução, para construir o bem-estar do paciente. Então, é muito bacana. As pessoas não se dão conta de que o pensamento pode atrair para elas coisas negativas. Pensamentos negativos levam você a lugares negativos. Por isso que é muito importante a gente equilibrar os nossos pensamentos. Está triste, está passando por uma situação difícil. Se você focar seus pensamentos só no problema, você não consegue achar a solução. Por isso que a gente precisa da inteligência emocional, do equilíbrio emocional, porque é aí que a gente vê, diante das adversidades, o nosso equilíbrio interior. Voltando um pouquinho nesse perfil, né, do paciente oncológico, você hoje tem um artigo publicado chamado A Importância do Vínculo Afetivo em Processo do Câncer de Mama. O que fala, o que você colocou aí nesse artigo que foi publicado? Qual foi o ano de publicação dele? Foi em 2000 e... Foi logo no início, quando eu me formei. Foi 2012, se eu não me engano. 2012. E aí esse artigo traz o quê? Ele fala o seguinte: a importância da família, do vínculo afetivo familiar na vida da mulher que se mastectomizou. A mulher tirou as mamas por causa do câncer de mama, certo? Então, ela precisa desse apoio familiar. Então, nós identificamos através de um ano de convivência no grupo Despertar, grupo de mulheres mastectomizadas, no hospital da Liga Norte Rio Grandense de Câncer. Então, nós observamos o quê? A importância do vínculo afetivo. E esse vínculo afetivo, Monique, ele também é importante em todos os momentos da nossa vida, quando a gente passa por uma adversidade. E essa adversidade pode ser câncer, pode ser uma outra doença, pode ser qualquer coisa que passe por nós e nos mutile e nos deixe dilacerado emocionalmente. Pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode ser um transtorno, pode ser a perda de um ente querido, a perda de um filho, a perda de um amigo, a perda de uma mãe e um pai, né? Então, o vínculo afetivo é o quê? É esse aconchego familiar, esse aconchego de amizade, de companheirismo, que faz
a pessoa superar com mais facilidade a adversidade. Então, é na adversidade do câncer de mama que ela precisa da família, desse apoio do marido. Então, lá eu falo sobre o apoio da família, do marido, dos profissionais, né? E o olhar. Sim. Então, a gente fala muito do olhar. O olhar com que essa pessoa olha para ela, que está passando por essa adversidade, está passando por esse intempério na vida, né? É essa coisa difícil que é o evento do câncer na vida de alguém, né? Então, ela precisa não de dizer o que ela deve fazer, mas ela precisa de aconchego. Muitas vezes é só um abraço, muitas vezes é uma palavra de ânimo, ou simplesmente dizer, eu estou aqui. Pois é, essa rede de apoio é muito importante, porque principalmente para mulheres com esse quadro oncológico, né, o câncer de mama, porque a gente tem uma mutilação ali, a gente tem toda uma prevenção, a mulher ela precisa procurar ajuda antes ou na descoberta do câncer, para que na hora da cirurgia, desse processo de retirada, ela esteja equilibrada emocionalmente, para não desencadear uma depressão severa. Existem muitas coisas que englobam um quadro de pacientes oncológicos, né? Agora, eu vi aqui também, o que é síndrome de exaustão? Porque isso aqui foi um outro artigo que você publicou, né? Outro artigo. Foi, exato. Todos dois na Rede Psi, que é uma revista científica de psicólogos. Então, só quem pode publicar na Rede Psi são psicólogos. Então, assim, é uma revista científica que tem renome nacional, né? Então, assim, o que acontece? A síndrome de exaustão profissional, ela também, a gente fala muito na burnout, né? Que alguém chama de burnout, é a síndrome de exaustão que antigamente, Monique, os nossos pais e avós chamavam de estafa, né? Não sei se você lembra disso. Eu uso esse termo ainda. Isso, exatamente. Então, muitas pessoas ficavam debilitadas por trabalhar muito. Então, esse trabalho foi no contexto do professor universitário. Então, quando eu fiz a minha pós em especialização em docência do ensino superior, eu fui viver um pouco o cotidiano dos professores universitários, em alguns cursos. E a gente foi vendo o excesso de trabalho deles, a gente foi vendo que eles não paravam para descansar, não tinham saúde nem qualidade de vida. E aí eles adoeciam. E esse adoecimento, ele passa por muitas fases, né? E muitos sintomas também. Por exemplo, ansiedade de nível alto, dor de cabeça, vontade de não ir trabalhar, vontade de não fazer nada, prostração mesmo, muitos atestados, seguidas entradas no pronto-socorro, a ponto, às vezes, até de desenvolver um AVC, né? Então, muitos professores universitários estavam passando por isso, até porque tinham vários empregos para dar conta da renda familiar. Então, iam para um lugar, eram profissionais, ou enfermeiros, ou psicólogos, ou médicos, ou advogados. E aí tinha escritório, tinha consultório, tinha sala de aula, tinha a família para dar conta. E aí entravam nesse nicho da burnout. Sim. Que é essa exaustão. Ela é exatamente isso. Isso, essa exaustão, né? Esse estresse diário. Enfim, não é à toa que pessoas infartam, o AVC vem, crises de choro no meio do nada. São ansiedades, gente. Isso é o corpo dizendo, você está me sobrecarregando. Para um pouco para respirar. Isso, Monique. E enxergar esses sinais é muito importante. O corpo fala, né?
o corpo ele dá sinais. Sim. O corpo ele fala através de sinais. Reconhecer esses sinais e parar é muito importante. Então, as pessoas, elas, é uma linha, eu costumo dizer para os meus pacientes, que é uma linha muito tênue entre o sintoma e a patologia. Sim. É uma linha bem fininha, 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 fininha. Para você passar de um lado para o outro, é rapidinho. É um estalar de dedos, né? Então, a gente precisa reconhecer esses sinais e parar. Antes, enquanto é tempo, fazer terapia, tirar umas férias, dormir. O simples fato de dormir, né? Ir para uma praia, vem para Natal, vai para uma praia. No Rio de Janeiro também tem praias É lindas, né? verdade. É verdade. Gente, Natal. Pega um avião, vai para Natal, vai passar Uma 5 pessoa. dias. João Pessoa é maravilhoso também. Pessoa. Calminho, tranquilo, Meu João Pessoa. Deus do céu. E essa questão do corpo, né, evidenciar que a mente não suporta mais é muito importante, porque às vezes você tá com uma dor no estômago que não para uma semana. Você já tomou remédio, você já Exatamente. cortou o alimento da rotina, você e aquele estômago, aquela coisa tá. Gente, isso, cada órgão nosso, ele puxa energeticamente uma condição emocional que a gente não consegue resolver. Você está muito atribulado no Exatamente. estresse, alguma coisa no teu corpo vai É, apitar. Você está ansioso, exato. a tua coluna vai travar. Você está Vai. com raiva, daquilo está te consumindo. Você daqui a pouco vai começar a ter gastrite. Então, assim, o corpo vai mostrando para vocês que, olha, não é medicamento que vai resolver isso agora. A gente tem que ir lá na raiz para resolver essa questão. E aí a busca Exato. por ajuda emocional entra na ativa. Porque aí você tem que conversar com Exato. um profissional, você tem que entender por que aquilo está acontecendo. Ah, eu tô com raiva do meu patrão e eu me aborreci e você está se consumindo aquilo a semana toda. Vai chegar no final de semana, você não consegue sair da cama, porque você está com dor de É verdade. cabeça, porque você está fadigado, Enxaqueca. É. entendeu? E o profissional psicólogo clínico, Monique, ele pode fazer um projeto terapêutico para você com um projeto de saúde e qualidade de vida. Eu faço muito isso. Então, eu vou refazer a sua rotina, eu vou ver o que é importante para você, o que não é, o que você pode descartar, vou trabalhar as suas horas de sono. Vou trabalhar, por exemplo, se você pode diminuir algum vínculo que você tenha, refazer o projeto financeiro da sua vida junto com você, o que você pode melhorar a sua saúde, a alimentação. Então, muitas vezes eu entro com a equipe profissional, eu trago o nutricionista até o consultório, para ele ser atendido por ela, ou encaminho fora Legal. consultório, ou para uma nutricionista da confiança do paciente, que ele já tenha. Faço projeto, peço para fazer o projeto nutricional, e aí ele tem que promover essa saúde e qualidade de vida, e ele vai se sentir melhor, mais feliz, né? Com mais saúde. E vai evitar que sintomas piores aconteçam na vida dele, inclusive até um óbito. Porque se você entrar numa síndrome de burnout muito alta, você pode, inclusive, ter um problema de saúde mental grave, Sim. um transtorno, né? Um transtorno mental grave. Você pode desenvolver um AVC, você pode desenvolver uma hipertensão crônica, que nunca mais você consiga tratar, inclusive, e outros problemas, aneurisma, né? Muitas coisas, problemas cardíacos, Sim. problemas intestinais graves, Nossa. né? Inclusive câncer.
Vocês sabem, Então, né, que o intestino é o segundo cérebro, né? cérebro. Vocês sabem disso, Exatamente. né? Isso. O intestino, Ele digere muitas emoções. sim, Então, ele é o centro, ele é o ventre, né? Então, ele é o centro das emoções, ele é o segundo cérebro. Ele não só digere alimentos, ele digere também emoções. Então, quando a gente diz assim, Monique está com borboletas no estômago, né? O que você está sentindo? Né? Muitas vezes, aquela situação de ansiedade forte no intestino, no ventre, sim, né? Por alguma coisa que você vai participar, por alguma coisa que você está ansioso para fazer, por algo que vai chegar e você ainda não chegou, por alguém que você quer muito ver e não viu. Então, muitas coisas também passam pelo sim. intestino. E cada pessoa tem a sua área acessível, a sua área de convalescência, que a psicologia chama, né? Então, tem gente que tem área acessível cardiológica, tem gente que é parte neuro, né? Sente muitas dores de cabeça. Tem gente que tem o intestino muito frágil ou preso, É, né? porque Então, intestino preso às está vezes, ligado ao emocional. isso, a parte da amidalite. Tem gente que não consegue falar para as pessoas aquilo que deseja. Ela sofre muito com problema de garganta, né? Então, tem pessoas que somatizam, psicossomatizam as suas emoções. E aí, essa área de somatização, de psicossomatização, vai para alguma área do seu corpo. Se você não tratar, Exatamente. né? Então, é importante demais tratarmos por causa disso. Exatamente. Atentem-se aos sinais. Isso que a nossa psicóloga está falando é importantíssimo, porque essa questão do intestino ser o segundo cérebro, né? Quando ela fala, quando a gente está ansioso, quando a gente está ali retendo as emoções, em alguns casos, a gente tem até uma diarreia, passa a semana toda com diarreia. A ansiedade daquela situação. Ou então fica ali preso, a semana toda preso, começa aquilo te fazer mal. Tem pessoas que vão parar no Exato, hospital para fazer lavagem porque não conseguem exato, evacuar. Aqui, ó, exato, emocional. exatamente. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Mês retrasado. Eu estava bem, trabalhando bem, tranquilo, deitei e dormi. Quando eu acordei, eu não conseguia levantar da cama, porque a minha coluna, aconteceu alguma coisa na minha coluna que ela travou. E eu fiquei 3 dias na minha raça, né? Eu falei, não, isso vai passar. E comecei. E fiquei 3 dias sofrendo, com remédio, com não sei o que, aquilo não passava. Não conseguia esticar a perna, não conseguia sentar, não conseguia fazer nada. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo? Sim, Fui rever é, emocionalmente o dia que a minha coluna travou. Fui ver no meu uhum, histórico mental o que eu tinha feito naquele dia emocionalmente. Porque fisicamente não, porque eu sim, só trabalho sentada, levanto, eu não fiz nada que pudesse travar. Então aquilo era é, emocional. E fui ver exato, mentalmente o que estava acontecendo. Naquele dia, eu tinha me estressado com uma pessoa pelo WhatsApp, um escritor, com esse negócio de fazer sim, divulgação e nananã, e ele falou uns desaforos, a gente discutiu ali, aconteceu um problema ali com ele, que aquilo me sim, consumiu o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro com aquilo me consumindo, e eu tenho que trabalhar
né, de frente para a câmera, então eu tenho que falar sobre vários assuntos, eu tenho que dar conta de várias coisas. Só que naquele dia, aquele problema me remoeu, e eu não sentia que aquilo estava me remoendo. Quando eu deitei, que eu levantei no dia seguinte, essa emoção que eu não trabalhei naquele dia, aquela raiva que eu senti, aquele negócio de quebrar tudo, foi justamente na minha coluna. Quando eu falei, nossa, preciso tirar esse peso do meu ombro. O negócio foi resolvido? Foi. Não foi resolvido como deveria ter sido. Mas foi resolvido e eu excluí. Bloqueei. Acabou. Menina, quando eu bloqueei esse problema, quando eu tirei esse problema do meu dia, eu voltei a caminhar. A minha coluna melhorou. Entendi. Então, você reconheceu que houve uma psicossomatização? O emocional, ele trouxe o sintoma clínico. Sim. Isso pode acontecer na nossa vida. Então, às vezes, a gente não consegue fazer esse link. A gente acha, não, isso é clínico. Travou a coluna normal. Não travou normal, não. Pode ter sido uma questão também de você dar um jeito dormindo, Sim. pode, mas também pode ter a ver com o psicológico. Então, muitas dores nossas que se manifestam na área clínica, na maioria das vezes tem uma raiz emocional. Exatamente. E o estresse, ele leva a isso. E fazendo um gancho ainda a respeito do câncer, a raiz de amargura. A gente identificou em muitos trabalhos nossos lá que a raiz de amargura, o perdão não dado, certo? Ele gera o protótipo do câncer. O câncer, ele é uma raiz que faz metástase dentro do corpo. Então, essa raiz de amargura, ela tem a ver com essa... Aí a pessoa tem predisposição genética. A família tem câncer. E aí não liberou o perdão. A raiz de amargura se instalou. E você passa a vida toda nutrindo aquele ódio, aquela raiva por aquela pessoa, né? Então, toda a vida que as pessoas falam no nome daquela pessoa, você fica remoendo por dentro. Então, isso pode se tornar uma doença grave. O câncer, um AVC, algo que vai atrapalhar a tua vida. Então, é melhor perdoar. Sim. Eu já ia tocar É melhor liberar a paz. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa dessa paz. Eu ia justamente falar sobre isso. As pessoas com esse quadro oncológico. Às vezes a pessoa nunca fumou na vida. Não. E tem câncer no pulmão. Nunca tomou um álcool. E tem problema no fígado. Tem câncer ali. No pulmão, no fígado. Sim. São emoções não resolvidas. E o perdão, gente, o rancor te deixa sem ar. É verdade. Você não perdoar, você vive com um negócio no peito, que quando você se liberta daqui, você fala, e eu carreguei tanto tempo isso. E aí o seu corpo já está tomado por aquilo. Que você não conseguiu resolver. Preso no labirinto. Um labirinto. Né? O câncer, ele sim, espiritualmente, emocionalmente, ele tem uma raiz ali energética muito grande. Tem sim, tem sim. A gente tem que ver pelo lado medicinal, existe sim, tá com câncer por causa de questões genéticas, estilo de vida, alimentação. Exatamente. Mas a gente não pode anular. A alimentação é muito ruim também. Cheia de químicos, cheia de industrializados. Então a gente precisa. Agrotóxicos, então a gente precisa se livrar disso. Tentar comer o refrigerante, ele é algo muito nocivo. Alguns corantes que vêm em N bebidas, sim, N comidas, coisas que a gente usa. Então, assim,
é muito importante a alimentação mais correta, Sim. mais natural, né? Atividade. Atividade física. E uma coisa primordial, que eu tenho ao longo da minha experiência e ao longo da minha vida em si, coisas que eu tenho decidido para mim primeiro. Porque para falar para os meus pacientes, eu preciso viver isso Sim. primeiro. É a saúde e qualidade de vida, resolver os problemas emocionais. Então, viver bem um relacionamento afetivo, promissor, viver bem, tendo lazer, tendo saúde e qualidade de vida, viver bem, tendo o seu horário de exercício, né? E resolver os problemas da vida. Sim. Eu acho que uma das coisas que traz muita saúde para a gente é resolver os problemas da vida, ter uma vida em paz. Eu acho que isso é muito legal. Então, essa saúde e qualidade de vida, ela tem a ver com a paz do dia a dia. Você trabalhar naquilo que você gosta, você ter tempo de descanso, você ter tempo com pessoas que você ama e quer do seu lado, ter o tempo para a vida espiritual boa, né? Tratar todas as áreas da vida, né? Ter essa questão espiritual também resolvida é muito importante, Sim. né? Exatamente. Cuidado, gente, com quem vocês dividem a energia de vocês, locais que vocês Exato. frequentam, pensamentos que você tem, o que vocês falam. Olha, o que a gente fala tem tanto poder, porque o universo Verdade, conspira, o universo te devolve tudo. Não deseja o verdade, mal, não desejar o mal, não fazer o mal, nem pensamento. Ai, como eu queria que verdade. aquela mal educada, nananã, esquece, gente. A má educação é É problema dela, dela, né? é dela. É dela. Não sua. Se você deixar que a má Verdade. É educação dela, dela não te sua. afete, você vai criar uma bolha aqui, ó, dentro do teu peito, Verdade, que você não vai conseguir se livrar. Então, verdade. não cultivem o negativo. Prosperem, tanto de pensamento quanto de fala, e mantenham um equilíbrio emocional, procurando profissionais qualificados. Porque é Exato. gradativo. Ninguém acorda, ui, hoje eu estou feliz. Não. É um processo gradativo. Hoje eu vou desejar o bem para todo mundo. Não é assim. É gradativo. Ai, gratidão. O povo está com mania de falar gratidão como se fosse tomar sorvete. A gratidão é uma energia poderosíssima. Você entra na rede Ela é. social, tá todo mundo, É. gratidão, gratidão. Gratidão do quê, gente? Qual é a gratidão séria que vocês estão promovendo? O que vocês são realmente agradecidos? Sabe, eu vejo gente fazendo gratidão na internet, dá bom dia pro porteiro. Então, qual é a energia que você está emitindo? A gratidão na psicologia positiva, ela é uma postura de vida. Ela é uma visão que você tem a respeito da sua vida, né? Gratidão ou ingratidão. Tem a ver, por exemplo, com aquela questão que eu te falei, postura biófila e postura necrófila. Né? Postura biófila, eu faço opção pela vida. E a necrófila, eu faço opção pela Sim, morte. Então, quando eu faço a opção pela ingratidão, eu sou aquela pessoa lamuriosa, aquela pessoa reclamadora, né? Que só quer reclamar da vida, nada presta, nada tá bom, a vida, ou céus, ou vida, ou morte, sabe? Então, é a postura necrófila, é a postura do ingrato. Então, a pessoa que é ingrata, ela não vê nada de bom. é, Aquele que cultiva gratidão, ele é aquele que olha e agradece
por todas as coisas que são boas e pelas coisas que realmente ele vê, enxerga que são boas e são legais. É uma postura que traz leveza para a gente, traz bom humor, né? Traz alegria. Então, a gratidão, ela traz o sentimento da alegria. E é muito bom a gente ser alegre, a gente passar para o outro um sorriso, mostrar para o outro que o outro é legal, importante, né? Viver de uma maneira melhor. Agora, ô Rosileia, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te conhecer, seguir você, acompanhar o seu trabalho, agendar uma consulta. Isso, tem tudo lá. Lá tem um link, né? É @Rosileia Lima B, certo? Rosileia Lima B. Eu vou marcar ela aqui, tá, gente? Isso, isso. Será um prazer receber cada um de vocês aqui no nosso consultório. Tenho o atendimento presencial na Ih, travou aí. Tem um atendimento online todas do mundo, né? Então, presencial em todos os lugares, pode fazer online, e presencial na cidade do Natal. Atendimento domiciliar ou presencial no consultório. Maravilha. @Rosileia Lima B. Vou colocar ela aqui como colaboradora, tá, gente? Então, já corre lá, já segue a nossa psicóloga, para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo que ela gera, agendar consulta, trocar direct, enfim, qualquer dúvida é só ir lá no Instagram dela. Querida, só te agradecer por esse tempo incrível, por esse bate-papo agregador, por esse olhar profissional que muitas pessoas aí às vezes necessitam, uma palavra que você disse, uma instrução que você deu, às vezes desperta uma pessoa para procurar ajuda psicológica. Então, muitíssimo obrigada e parabéns por essa sua atuação incrível, principalmente com pacientes oncológicos. Muito bom. Monique, eu quero só deixar uma frase bem rapidinha de um professor meu, que ele diz assim: promover saúde em estilo de vida mais saudável, promove atitudes mais positivas, resiliência psicológica para lidar com o estresse em tempos incertos, com crises, é o nosso propósito. Então, olhar para promover saúde, promover um estilo de vida mais saudável, se cuidar, né? Ter uma mente mais positiva, você voltado para a resiliência, vai ter toda uma diferença aí na sua vida, tá? É uma frase do professor Wagner de Lara Machado, que é meu professor, tá certo? Ele traz muito essa questão de você se comprometer com o seu estilo de vida. Isso é muito legal. Fica aí a indicação também. E tem livro? Tá. Tem, eu posso mandar para você, eu não sei de cabeça assim, para dizer aqui agora, mas eu posso mandar para você e você colocar aí no seu canal, tá bom? Com certeza, a gente sempre indica aqui escritores que são professores, psicólogos, vai ser um prazer poder conhecê-lo. Querida, muitíssimo obrigada, tá? Eu quero te agradecer, quero dizer que dei uma olhada no seu trabalho, parabéns, quero também parabenizar pelo seu trabalho, muito esclarecedor, que tem contribuído com muitas pessoas, tá? Deixo o meu abraço e os agradecimentos, tá bom? O Alves mandou aí mensagem para você. Poderia responder a mensagem no Instagram? É só mandar lá para ela que ela responde, tá? Não tem problema não. Tá bom. Beijo, querida. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Mais tarde eu volto com mais bate-papo. Rosileia, um beijo, amor. Muito obrigada. Beijo, Monique.